Essa a gente vai observar primeiramente essa parte aqui que é mais acoplada, são as próprias estruturas acessórias do globo ocular. A gente vai ter o aparelho lacrimal, aqui, o saco lacrimal, que é responsável pela drenagem. Eu não escutei qual é o nome desse verde. Isso daqui, ó, o verde e esse amarelo, eles fazem parte do aparelho lacrimal. O conjunto todo, né? Sim, esse daqui são as glândulas lacrimais. Essa primeira é a parte orbital da glândula lacrimal e essa de baixo é a parte palpebral da glândula lacrimal. Essa que sai aqui na frente também é ela, né? Palpebral. Sim, palpebral. Palpebral. Essa parte que corta essa glândula bem no meio vai ser o músculo levantado da pálpebra, que é de inervação do óculo motor. Eu posso muito bem perguntar A inervação. a parte e a inervação e a ação. A ação do levantador da pálpebra, Levantar a pálpebra. a elevação da pálpebra. Essa parte aqui é chamada, ela vai ser o próprio esqueleto que dá sustentação à pálpebra, que é chamado de tarso. Eu tenho o tarso superior, o tarso inferior, e entre os tarsos eu vou ter a rima da pálpebra. A quê? Rima da pálpebra. Rima. É mais salmão. Não, é literalmente só essa borda, é o limite Aqui, entre as pálpebras, que dá esse, é o que dá para abrir e fechar. Dentro dessa rima da pálpebra, há duas, entre o tarso superior e o tarso inferior, eles se juntam em duas comissuras. Eu tenho a comissura palpebral lateral e a comissura palpebral medial. Como é que eu vou saber se é lateral ou medial? O sáculo lacrimal, ele é sempre medial em relação ao olho, por causa que ele tem que desembocar lá no meato nasal inferior. Então, imagine, teu nariz aqui, então, nariz aqui é medial, pra cá é lateral. Sempre a glândula vai ser lateral, aí já dá pra saber. Bem aqui, na comissura palpebral medial, eu vou ter uma estrutura bastante diferente, que é meio que essa carnezinha rosa que a gente tem no Esqueci canto do o olho, nome. que é carâncula lacrimal. É carúncula. Tá dando pra ver tranquilo. Carúncula, É né? carúncula lacrimal. É carúncula lacrimal. Dentro dessas partes, a gente vai ver essa parte aqui, ó. Esse daqui é a parte responsável pela drenagem da lágrima. Certo. Aqui eu vou ter o saco lacrimal, o ducto lacrimonasal. O ducto é a parte de baixo do saco, né? Se eu botar o alfinete bem aqui em cima, é saco lacrimal. Se eu botar o alfinete bem aqui embaixo, é ducto lacrimonasal. E se a pessoa errar, errou mesmo, não dá pra considerar não. Não. Aqui a gente não perdoa mais que nem locomotor. E o ducto lacrimonasal perguntar: identifique e diga aonde se abre. Meato nasal inferior. Essa parte que pega daqui de cima e encontra no saco lacrimal vai ser os canalículos, canalículo lacrimal superior. E o de baixo é canalículo lacrimal inferior. Eles se juntam para formar o canalículo comum. Canalículo comum. É isso. E essas partes mais verdinhas aqui, ó, que está abaixo da parte palpebral da glândula lacrimal, são os canais secretores. Canais secretores. Pode ser canais ou ductos secretores. Vocês citais. Ui, o olho. Caiu. Aqui na parte de trás vai ser aqui. Sim. Aqui a gente está vendo tudo na visão frontal. Quando a gente parte com a visão mais posterior, a gente vê essa face interna da parte palpebral da glândula lacrimal. Esses ductos são canais coletores. E aqui a gente Coletores? ou excretores. E aqui a gente vai ter a representação da conjuntiva. Se aqui é a pálpebra, essa parte é a conjuntiva palpebral. Só que se eu botar o alfinete bem aqui, não vai ser conjuntiva palpebral, vai ser fornix superior da conjuntiva. Ah, é como se fosse um encontro das duas Sim, conjuntivas, sim, né? sim. E aqui é o inferior, por causa que está assim. Fórnix da conjuntiva inferior. Fórnix superior, fórnix conjuntival superior e fórnix conjuntival inferior. E se eu botar bem aqui, nessas que tem uma maior elevação, são as glândulas tarsais. Função, Secreção de um... lubrificação da rima da pálpebra. Tá. Lubrificação da rima da pálpebra. Impede que Sim. Complicou. Então, se eu botar aqui glândulas tarsais, função, lubrificação da rima palpebral.
Vindo propriamente para o globo ocular, aqui a gente apresenta o primeiro meio refrativo, que é a Córnea. Depois vem pro O aquoso. o mucoso, que está na câmara anterior do segmento anterior do globo ocular. Aqui a gente vai ter a representação da íris e da pupila, a esclera e os músculos extrínsecos do olho. Reto superior, reto medial, reto lateral e reto inferior bem aqui embaixo. Aqui tem o oblíquo inferior Dá pra ver e o ele? oblíquo superior. Não, o músculo a gente vai cobrar bem aqui. Só. Quando o globo ocular está dividido em quantas túnicas? 3. Externa, média e interna. A externa vai ser a córnea e a esclera. A média, Corióide. auxiliar e íris. E a interna, a retina. Pois bem, olhando, a gente está partindo do mais externo para o mais interno. Então, se aqui eu tenho a conjuntiva, eu tenho a córnea e a esclera. A junção entre a córnea e a esclera é o limbo da córnea, a junção córnea-escleral. Essa parte é altamente vascularizada, enquanto a córnea não é. A córnea recebe nutrição do humor aquoso, do filme lacrimal e dos vasos perilímbicos. Nessa junção também, que vai ser o limbo da córnea, também vai ser ponto de drenagem de saída do humor aquoso. Quase que aqui se abre o seio venoso da esclera ou o canal de Slender. Alguns epônimos que a gente lembra, por exemplo, a túnica de Teno, o anel de Zílio. É bom saber. Eu sei, mas assim, eu não vi nenhum. Passando esses epônimos aí. Quando a gente vai vir mais para a camada média, aqui a gente tem a corióide. Aqui é uma visão externa da corióide. E aqui eu posso cobrar bulbo das veias vorticosas. Como é? Bulbo das veias vorticosas. Essa pontinha mais vorticosas, que são esse ponto de intersecção entre as veias. Se eu botar em qualquer veia azulzinha dessa, vai ser veia vorticosa. Vorticosa? Se eu botar bem aqui nesse ponto, vai ser bulbo da veia vorticosa. Esse nervo vai ser o nervo ciliar curto e essa artéria vai ser a artéria ciliar anterior. Artéria ciliar anterior. Se eu botar... A posterior, que se anastomosa anterior. A veia ciliar posterior vai se anastomosar com a anterior. Não com a anterior. Pra depois voltar. As artérias, no caso. Essa é por causa que aqui, é por coisa mesmo da própria peça. A gente seguia muito pela própria peça, né? Mas se eu botar aqui, artéria ciliar anterior e veia ciliar curta. Eu não consegui ver. O quê? Veia vorticosa. O que tu tava mostrando. Veia vorticosa, essa em azul. Se eu botar bem aqui, é bulbo das veias vorticosas. Se eu botar bem aqui nesse vermelho, artéria ciliar anterior. E se eu botar nesse amarelo, nervo ciliar curto. E o outro amarelo? A mesma coisa? A mesma coisa. Se eu botar bem aqui nesse desenho, vai ser a mesma coisa, entendeu? Nervo ciliar curto. Quando eu mandar o arquivo pra vocês, vai estar lá. Eu vou botar o alfinete onde está aparecendo o arquivo. Aqui, só que isso daqui é a parte mais externa da corióide. Quando a gente tira mais inferiormente, aqui a gente vai ter o movíter. A gente vai ter o segmento posterior do olho e depois do cristalino, o segmento anterior do olho. O cristalino não está coisado aqui, mas tem outras peças que tem ele e eu posso mostrar. Esse representou o movídeo, né? Sim, esse daqui é o movídeo. Quando eu mostrar esse daqui para vocês têm que ter em mente que esse daqui é a tela corióide, mas em vermelho. Ei, é corióide ou coroide? Corióide. Dá pra colocar qualquer um dos dois, né? Eu vou mandar o arquivo, vocês botam do jeito que tá lá. Tá. E essa daqui vai ser a retina. A retina é composta por duas partes, a retina óptica e a nervosa. Essa daqui é o ponto de encontro entre a retina É óptica e cega. A óptica é dividida em nervosa e pigmentosa. A nervosa é responsável por tradução da luz
e a pigmentosa. Tipo, a dispersão da luz. Essa retina, ela é contínua com essa parte aqui. Tudo isso daqui a gente considera como uma estrutura com diversos componentes. Só que a gente vai estudar esses componentes como se fossem estruturas individuais. Porque a gente vai ter os corpos ciliares, as fibras anulares, o cristalino e a íris. Os processos ciliares vão ser responsáveis pela produção do humor aquoso. Então, se eu botar aqui processo ciliar, produção do humor aquoso. Se eu botar bem aqui, vai ser músculo do corpo, vai ser corpo ciliar. Se eu botar bem aqui, ó, entre os coisas, vai ser corpo ciliar. Aqui, processo ciliar. Mas se eu botar bem aqui nessa que é mais rabiscado e branquinho, vai ser fibras anulares. Fibras anulares. Fibras anulares. Zonulares. Elas que vão se inserir naquela cápsula da lente, lá no cristalino que você sabe, contrair depois da lente. Todo esse negócio assim intrincado, em formato circular, assim como se fosse raio de sol ou cerrado, vai ser a hora cerrado. Então, se eu botar aqui, hora cerrada, processos, função, Produção do amor aquoso. fibras anulares, Corpo corpo ciliar e vai ter a outra coisa. Aqui na íris, vai botar esfíncter da pupila. Íris. Aqui a íris ela é composta por dois tipos de músculo: o esfíncter da pupila e o dilatador da pupila. O esfíncter da pupila é responsável por quê? Fechar. Miose. Miose. Tem que botar a partir de agora. Você tem que falar miose ou Midríase. Miose é por qual divisão do sistema nervoso parasimpático, inervação ou oculomotor. E a midríase, simpático, a inervação não vou pedir, por causa que é uma coisa muito específica. Parte daqui sobe pra cá. Mas vocês vão ver em física. Na parte aqui da retina, ela é composta, a nutrição da retina, isso cai na prova. A nutrição da retina é feita por duas principais coisas: pela tela corióide e pelas veias e pelas artérias retinais. A artéria retinal é responsável por nutrir a parte mais interna da retina, enquanto a corióide é responsável por nutrir a parte mais externa. Bora lá revisar um pouco de vias aferentes de revisar um pouco de vias aferentes da neuroanatomia. Na via da visão, a gente vai ter lá células fotossensíveis, bipolares e ganglionares. O sentido é mais externo e interno, né, pra cá? As fotossensíveis são mais externas, porque elas são mais concêntricas. Então, bora imaginar assim, por exemplo, aqui tá o meu centro. Então, aqui eu vou ter fibras fotossensíveis, depois ciliares e depois granulares. Percebe que a camada fotossensível da retina vai ser nutrida pela corióide, enquanto a mais interna vai ser pelas veias retinais. Se eu botar o alfinete em qualquer parte vermelha aqui, vai ser artérias retinais, e nessa daqui azul vai ser veias retinais. Se eu botar bem aqui nessa junção, exatamente bem aqui nessa parte, Amarelo? Nessa parte aqui, ó, de dentro, bem aqui, ó. Nessa parte de dentro, bem aqui, ó. Eu não vou perguntar, isso daqui vai ser o disco óptico. Disco óptico. Se eu botar bem que o alfinete nesse sentido, é disco óptico, que é a parte cega da retina. Mas se eu botar ele em alguma dessas, é o ponto cego da retina. Se eu colocar ele em alguma parte aqui em cima, aí sim eu vou pedir estruturas específicas. Se eu botar nesse vermelho, artéria central da retina, o azul, veia central da retina, amarelo, nervo óptico, e o branco, baía do nervo óptico. A baía do nervo óptico é a duramada e a aracnoide fundidas no nervo óptico. Uma coisa que eu não falei aqui. Isso daqui são essas estruturas acessórias que são mais intrínsecas ao globo ocular. Mas quando vocês analisam lá a órbita, vocês têm uma coxinha de pouso que tem na órbita e tem uma parte fibromuscular que vai ser a cápsula de tênue. Entre a cápsula de tênue e a esclera, tem um espaço que é chamado de espaço escleral. Escleral? Vixe, é muita coisa. Escleral. A cápsula de tênue não tem como a gente perceber, não, né? Não, Deixa eu te aqui perguntar, não. A cápsula de tênue, ela vai em algum momento encontrar conjuntivo ou não? É porque eu fico muito confusa. Porque a cápsula de tênue, ela acaba assim, ó. A cápsula de tênue, ela é como se fosse
Uma Assim, bacia mesmo. para dividir o olho em... Aqui, ó, o olho, a esclera em duas partes. Eu tenho um terço anterior e 2 terços posterior. Nesse marco é onde tem um fórnice conjuntival superior e daqui para trás é a junção do espaço escleral com a cápsula de teno. Vocês não veem a cápsula de teno aqui porque aqui é a parte da conjuntiva. A parte de trás onde tem a junção da cápsula de teno, espaço escleral e a esclera. O Murilo fala bastante mesmo, porque como as conjuntivas se encontram, né, no tórax, aí parece que é uma saca. E eu acho que só nessa peça. Ave Maria só. Quando a gente sempre vai mandar o